Exigências éticas do mandato mediúnico. O magnetismo desenvolvido pelo Espiritismo é a chave da abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Allan Kardec, página 193, junho de 1867. A realidade espiritual da criatura faculta-lhe a oportunidade de experienciar faculdades extrasensoriais, as quais transcendem a visão materialista das ciências especulativas. Não obstante, relatos antiquíssimos de contatos mais ou menos ostensivos entre vivos e mortos, expressivo segmento populacional, ainda alimenta dúvidas quanto a tal possibilidade. Muito embora Allan Kardec, o notável desbravador da alma humana, tenha desenvolvido nos meados do século XIX um sistema de pesquisas mais do que convincente, ao demonstrar experimentalmente a perspectiva de contatos inteligentes entre indivíduos dotados de uma predisposição peculiar, a que ele chamou de mediunidade, e as inteligências desencarnadas que povoam o universo invisível. Embora um grande número de estudos espirituais tenha firmado a base teórica e prática da mediunidade, cremos que ainda há muito a ser feito no sentido de desbravá-la por completo. Lancelin. A mediunidade é um sistema complexo de intercâmbio mental entre os seres habitantes de planos dimensionais diferentes. Allan Kardec, em sua pesquisa precursora, buscou elucidá-la ao expandir a compreensão do fenômeno considerado por uns como milagroso e por outros como manifestação alucinatória da mente desajustada. Mediante exaustivas pesquisas, ele objetivou desvendar a extensa gama da fenomenologia mediúnica. Em decorrência dessa análise singular, a humanidade travou contato com as proposições explicativas dessa faculdade psicofísica e pôde melhor assimilar os fenômenos das mesas girantes, da genoglosia, da tipitologia, da aparição dos fantasmas e, consequentemente, entender a realidade da vida em patamares nunca antes divisados. Só um minutinho rapidinho aqui. É interessante, né, que ele vai começar um livro sobre um assunto totalmente novo, até no meio espírita, né, que é a utilização basicamente da força do pensamento, né, do magnetismo que cada um possui, mas nós ainda não sabemos utilizá-lo na sua plenitude. Então, para chegar a esse ponto, ele começa lá do início da aparição da possibilidade de comunicação, da mediunidade. Então, ele fala dos estudos de Kardec no seu início para demonstrar não só que existia uma vida após a morte, mas como era possível que os encarnados se comunicassem com os desencarnados, né? E aqui ele cita várias formas de métodos de comunicação, né, de tipos de mediunidade, que foram muito comuns no início do processo do surgimento da doutrina espírita, do espiritismo, mas que hoje em dia eles já não são tão frequentes, né, como as mesas girantes, a tipologia, né, que era aquelas respostas através de batidas, quase que um código Morse, né? A xenoglossia, que hoje já evoluiu de uma forma muito mais natural, né? Que era um espanto ver antigamente uma pessoa falar numa língua que teoricamente ela não conhecia. Hoje em dia isso já é mais natural, né? Como a aparição dos fantasmas, que era a utilização dos fluidos, né? Que eram densificados, né? Então todo esse início ele começa a mostrar como isso começou devagar
começar a ser absorvido pela população geral, até nós chegarmos nesse ponto que a gente vai começar a estudar hoje. Que mesmo para a gente que já tem um conhecimento, ainda é uma coisa difícil de compreender em alguns pontos. E Silvio, nesse trecho, eu também gosto muito dessa parte aqui, logo no começo. A mediunidade é um sistema complexo de intercâmbio mental entre habitantes de planos dimensionais diferentes. Eu acho bacana porque isso ele amplia muito a ideia da mediunidade, né? Então tem as mediunidades ostensivas, que é aquela que a pessoa ela, é, ela tem esse contato mais direto, né? Ela tem maior certeza, mas a mediunidade ele é um sistema de intercâmbio mental entre seres que estão em planos diferentes. Então isso amplia muito, né? Então, o momento em que a gente entra em sintonia com os nossos mentores e cada vez mais informações que eles querem passar, a gente capta, né? A gente sabe que passa pela nossa estrutura mental, né? Vem com a nossa linguagem, mas essa comunicação entre planos que é a mediunidade e que, né, no futuro isso vai ser trabalhado profundamente, né? Eu sempre gosto de falar, né? Eu já falei várias vezes que no futuro as escolas, desde cedo, vão trabalhar com essas potencialidades que o ser humano tem, né? Principalmente ele se conhecer e ele desenvolver essas capacidades que ele tem. Então, esse intercâmbio mental, essas comunicações, ela cada vez vão ficar mais e mais fortes, né? Em cada geração a humanidade ela está se amadurecendo, isso ele vai ficar cada vez mais patente na sociedade, essas comunicações. E foi interessante tu ressaltar esse ponto, né, que é um intercâmbio entre quase que faixas vibratórias, porque as pessoas costumam associar mediunidade com comunicação de encarnado e desencarnado. Mas existem vários livros demonstrando essa comunicação entre planos exclusivamente no mundo espiritual. Os espíritos mais elevados que se utilizam de outros espíritos para conseguirem passar a mensagem e as orientações que ele tem para grupos formados por somente de espíritos desencarnados. Então não é um fenômeno entre encarnado e desencarnado, é como o Ismael lembrou bem, é um modo de comunicação entre faixas vibratórias, praticamente, e pode ser em qualquer nível. Pode ir? Por favor. Ferre-se. É bem verdade que a prática mediúnica tanto nos proporciona o contato inteligente com os espíritos, quanto revela-nos o modo de vida experimentado por eles no mundo das causas. Permite-nos ainda melhor diferenciar o bem-estar resultante dos relacionamentos harmônicos com os desencarnados daqueles efeitos deletérios decorrentes das influenciações perniciosas, facultando-nos o melhor juízo de certos transtornos estranhos, a exemplo da obsessão espiritual, cuja terapêutica se desenvolve nas clássicas sessões desobsessivas levadas a efeito nas instituições espirituais bem orientadas. Lancelot. Em virtude da manipulação, aquela do potencial mediúnico disponibilizado em favor dos sofredores, tomamos ciência da obsessão espiritual, condição enfermiça capaz de abalar a sanidade mental e física da criatura, além de opor obstáculos ao esforço evolutivo. Assim, o surgimento das instituições espíritas alicerçada na proposta inovadora de Allan Kardec favoreceu a multiplicação das reuniões mediúnicas com o intuito de tratar
os portadores de obsessões espirituais. No Brasil, a participação decisiva do amorável Dr. Bezerra de Menezes serviu para estimular a prática desobsessiva e a terapia fluídica magnética. O assédio obsessivo, embora muitos imaginem, não é iniciativa unilateral, pois pode representar uma forma velada de autopunição, um remorso profundo ante a angústia interiorizada e ressurgida diante da vítima indefesa do pretérito. Por essa razão, afirmamos que o processo possui duas faces, intimamente relacionadas. Separar elos tão fortalecidos e profundos só por intermédio de uma terapia respaldada no amor, na compreensão e na iluminação interior. Alô, Fernanda, deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Ele está falando sobre o assédio obsessivo, né, que ela vem, são ambos os lados, né? E aí eu queria falar um pouco nisso quando ele fala aqui, pois pode representar uma forma velada de autopunição, um remorso profundo ante uma angústia interiorizada. O que acontece? Nas nossas vivências do passado, né, essas experiências elas são arquivadas e elas continuam a vibrar, de maneira que nós estamos ainda conectados com esses espíritos que a gente vivenciou no passado, né? A gente acha que ali ficou esquecido, mas não. Aquelas vivências, elas continuam a pulsar, como se fosse naquelas coordenadas espaço-temporais, e nós ficamos conectados com essas pessoas, né? No caso aqui, que nós agimos mal ou que eles agiram mal conosco, né? Essa relação de vítima-algoz, ela é muito profunda porque às vezes vem de várias vidas. E o que acontece? Quando a pessoa ela reencarna, embora ela não tenha consciência, aquelas estruturas elas continuam a vibrar, né? Então ela sente às vezes uma autopunição, né? Ela não se perdoa, um remorso por conta de determinadas ações que de certa maneira elas danificaram o perispírito, né? Por ações que não foram harmônicas dentro das leis, né, dessas leis de amor. Então, muitas vezes fica ali, ó, com aquele remorso, e as outras pessoas elas sentem também, né? Então isso é muito complexo. E aí é bacana essa parte aqui, ó, né, que essas conexões elas se rompem ou elas são transmutadas em relações harmônicas. Nessa última frase eu acho bem bacana quando fala assim, ó, separar elos tão fortalecidos e profundos só por intermédio de uma terapia respaldada no amor, na compreensão e na iluminação interior. Esse é o único caminho, né? Um momento em que, por exemplo, aqui a gente está começando a vibrar, né, amor, essas estruturas mentais mais profundas, elas também elas sentem, elas são influenciadas por essa nossa emissão de amor, né? Então são processos de curas que vão acontecendo não só para esses espíritos que são trazidos, como nesses espíritos de profundidade, né, que nós convivemos, que às vezes eles estão reencarnados ou não, né, mas eles também eles sentem isso. E os próprios mentores, eles fortalecem essas conexões para que possa haver as curas interiores, sabe? Então é só isso que eu queria colocar aqui nessa parte. Muito bem. Por isso, entre as tarefas doutrinárias habitualmente exercitadas no contexto espírita, destacamos as sessões mediúnicas desobsessivas, as quais, em razão da grande responsabilidade envolvida, exigem dos médiuns a manutenção da suprema vigilância moral prescrita pelo Mestre Jesus.
Assim afirmamos, não em tom de ameaça, mas como verdade evangélica, a alicerçar o trabalho assistencial dos tarefeiros do bem maior. Quando que a gente percebe esse assédio obsessivo, assim, na nossa vida hoje, né, agora? Alguns não chegam a perceber. Geralmente você percebe como incômodo, né? Você é uma coisa que te incomoda, que te angustia, que te leva a um sentimento que você não sente agradável. Mas muitos passam por isso sem perceber que tem uma influência externa. Acham que são coisas só pessoais, como a próprio Ismael falou há pouco, pode gerar essa sensação de autopunição, de remorso, mas não necessariamente faz uma associação com um tipo de, digamos, relacionamento mal conduzido no passado. E também, né, tem outras formas que são assim, a pessoa ela passa a ter talvez uma predisposição a se irritar mais, a ter determinados pensamentos que são né, eh, de ódio ou de ciúme. E aqui nesse livro ele vai mostrar outras formas que são outras formas mais sutis, né, que os obsessores eles se valem de determinadas tendões de Aquiles que nós temos, aqueles pontos fracos na nossa personalidade, e a partir dali que eles vão trabalhando, sabe? Então, às vezes, eles vão incluindo informações, vai havendo esse contato por meio dessas falhas que cada um de nós tem, né? Então, a gente tem esses pontos fracos. Por isso que é importante a gente saber, a gente se conhecer cada vez mais para saber quais são aqueles nossos pontos mais fracos, sabe? Porque com isso a gente pode se trabalhar melhor para cada vez mais não ter essas possibilidades de acontecer essas influenciações, né? E ao mesmo tempo que a gente tem os pontos fracos, a gente tem determinados pontos fortes, né? Que a gente adquiriu com a nossa evolução espiritual. Esses pontos fortes, eles também são muito importantes a gente conhecer, porque às vezes por esses pontos fortes é que a gente trabalha esses pontos fracos, sabe? É interessante isso, né? Então, às vezes a pessoa tem um ponto fraco, não sei, talvez da gula, né? Mas ela tem um ponto forte que ela gosta de trabalhar. Então, às vezes, ela utiliza esse ponto forte para trabalhar essa questão da gula, por exemplo. Ela não se permite determinados tempos em que ela teria uma relação maior com a comida, enquanto isso ela redireciona para trabalhos no bem, outros tipos de trabalho. Então, é, esse, isso é importante, né, a gente conhecer. Só para tirar uma dúvida também, e também, assim, eles utilizam a bebida, as drogas, também para se manifestar nesse caso? É uma forma, né? É uma forma até deles, de certa forma, terem acesso àquilo de novo. Porque quando você bebe ou quando você se droga, você emite certas substâncias que eles buscam captar como se eles próprios estivessem fazendo uso daquilo. Então, se você tiver aquela tendência, eles podem te estimular a fazer aquilo para se aproximarem de você e como que ou bebessem ou se drogassem junto. Entendi. Mas quanto à tua preocupação, Fernanda, normalmente, na prática, o que a gente vê são pessoas próximas começarem a reclamar muito de alguma coisa da gente. Isso é o alerta. Você está tão irritado, você está tão chato, você está tão grosseiro, você está comendo demais, você está bebendo demais. Então, quando as pessoas próximas começam a, com uma certa frequência, chamar a atenção de algum ponto, esse, na minha prática, pelo que eu tenho visto, é o primeiro sinal de alerta. Tá. Muito bom. Tudo bem? Posso ir? Obrigada. Por isso,
Entre as tarefas doutrinárias habitualmente exercitadas no contexto espírita, destacando as sessões mediúnicas desobsessivas, as quais, em razão da grande responsabilidade envolvida, exigem dos médiuns a manutenção da suprema vigilância moral prescrita pelo Mestre Jesus. Assim afirmamos, não em tom de ameaça, mas como verdade evangélica, a alicerçar o trabalho assistencial dos tarefeiros do bem maior. Raciocinemos juntos. Expressiva amostragem ainda carece de maior elucidação a respeito da trajetória existencial, especialmente daquilo que se é na intimidade da própria alma. Esta última inferência é a proposta primordial da vida. Conhece-te a ti mesmo. Por conseguinte, somos até então seres limitados na compreensão maior, embora estejamos a palmilhar muito acanhadamente a trilha do bem. Para os tarefeiros da mediunidade, a vigilância é uma constante, pois considerável percentagem ainda possui em seu íntimo desarmonias energéticas herdadas do passado, apesar de a maioria estar comprometida em tarefa de auxílio aos irmãos revoltados, enredados nas malhas do ódio e da vingança. Respondeu aí, né, Ismael? Conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo, às vezes, é um pouco complexo para a gente, né? Porque a gente sente coisas que nos incomodam, mas a gente não tem a tendência a identificar aquilo como uma coisa que tem que ser realmente resolvida e abolida do nosso dia a dia, né? Normalmente são coisas que nos incomodam, mas a gente não acha que a gente é capaz de seguir em frente naquela linha negativa, que é só um lampejo de um pensamento, de alguma coisa. Então, é uma coisa muito mais profunda. Você realmente ter consciência. Você tem muito que mudar, que muitas coisas que você critica e abomina hoje em dia já fizeram parte da tua rotina e que você, aos poucos, vencendo. E muitas ainda precisam ser vencidas, embora não estejam tão presentes em cada ação, em cada palavra que você fale ou faça. É uma vigilância constante, né? Como falou ali. Eu vou aproveitar. Então, só vou aproveitar e vou contar um caso aqui, baseado nessa parte, quando ele falou aqui dos médiums, né? E que muitos têm, né, as desarmonias energéticas herdadas do passado, né? Que tem essas conexões. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda chamado Grilhões Partidos. É um livro bem interessante. E nesse livro ele tem um caso que foi o seguinte, foi uma pessoa que é, ele fez mal para um determinado espírito, né? Então isso foi em outras vidas e naquela mesma vida eles se reencontraram e mesmo assim ele fez e o espírito ele desencarnou. Isso foi na Segunda Guerra lá na Itália e ele ficou ali perdido naquela. E aí, contando o obsessor, né, depois no tratamento, ele contando que, né, ele sentindo um ódio daquele, e teve um momento em que ele chegou e ele focalizou tanto naquela pessoa e ficou vibrando em ódio, vibrando, né, e quando ele se percebeu, ele estava junto com a pessoa, sabe? Enfim, isso era de uma outra reencarnação, né? E ele ficou, e aí quando ele se percebeu, ele estava junto com a pessoa, mas ele falou assim, ó, era ele, mas ele estava de outra forma, ou seja, ele estava reencarnado, mas ele estava de uma outra forma, mas era ele, e a partir dali ele começou a obsidiar. Então a gente percebe assim que aquele espírito ele ficou preso e de tal maneira ele foi entrando em sintonia que ele se aproximou.
Muitas vezes são os mentores que permitem isso quando chega o momento de se trabalhar, né? Tanto que durante o livro acontece todo o trabalho em que realmente esse espírito que estava ligado com todo um grupo, o livro ele apresenta isso, mas ele expõe, sabe? Então, a, quando contou essa parte aqui, aí eu me lembrei desse trecho. Interessante. Eu vou só terminar, então, o parágrafo. Pode ser? Rapidinho. Sim, claro. Na medida em que o adepto progride no processo de educação mediúnica, aprimorando o seu próprio canal perceptivo, maior será a possibilidade de auxílio efetivo. Contudo, alguns médios, no decorrer das reuniões obsessivas, intercambiam mentalmente com espíritos dotados de elevado nível de perspicácia, porém profundamente desequilibrados, resolutos na prática indistinta do mal, em face do poder de que se julgam detentores. Aliás, alguns se agrupam em comunidades sórdidas, situadas nas profundezas do umbral, quase sempre de maneira bem mais estruturada do que muitas organizações criminosas aqui da crosta. Uma coisa que a gente tem sempre que ter em mente: o conhecimento não é uma exclusividade dos bons espíritos. Os espíritos ainda ligados a manifestações inferiores, eles também estudam muito, e normalmente o que os livros mostram é que eles são mais aplicados e disciplinados do que nós encarnados que estamos começando a aprender todo esse processo. Então, não é porque a gente está lendo, está se desenvolvendo, achar que a gente vai enfrentar só facilidades, não. Os espíritos que querem evitar que o bem cresça, que ele se solidifique, também tentam se preparar para evitar esse acontecimento. Então, aí é mais importante ainda o famoso vigiar e orar, porque a qualquer deslize eles podem tentar se aproximar. Uhum.